Fala galera, tudo beleza? Olha quem tá aqui, sou eu, professor William Dornella. Chega pra cá. Tô bem acompanhado, pra cá na verdade, olha só. Tô muito bem acompanhado hoje com o professor Fernando Souza. Seja bem-vindo, professor Fernando. Oi, professor William, muito feliz de estar aqui com você. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir essa aula, né? A gente tá aqui juntos hoje em prol de uma boa causa, viu? A gente vai fazer a análise completa do edital de Macaé, que foi publicado aí nos últimos dias. Mas, professor Fernando, quando sai o edital, às vezes as pessoas elas ficam com algumas dúvidas, né? Ou não prestam atenção em alguns detalhes, alguns prazos. Então, a gente vai fazer essa análise minuciosa do edital aqui e a gente vai trazer ainda dicas. Mas antes, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, porque além dessa análise, você pode encontrar aulas de, se não todos os tópicos, mas quase todos aqui no canal, inclusive aulas gratuitas, tá? É só você fazer sua inscrição agora mesmo e depois mandar o link desse vídeo para alguém aí que você conhece do Rio de Janeiro, de repente, que vai fazer essa prova, né, professor Fernando? E o legal é porque essa prova aí será feita pela FGV. FGV. E é uma banca que nós já fizemos muitos cursos aqui, muitas aulas, inclusive, sobre a FGV. Então, com certeza vai te ajudar bastante. Não é uma banca óbvia, não é uma banca simples, então ela exige de fato de vocês um estudo sistemático a partir dela. Então nós estaremos aqui para dar essas dicas para vocês de como enfrentar a temida FGV, concurso de Macaé. Muito bom, vamos então fazer a análise desse edital? Olha aqui, ó. Vamos então fazer a análise do edital. Professor Fernando, primeira coisa que a gente precisa ficar atento, né? O edital foi publicado no dia 4 de julho e as inscrições já estão abertas, viu? Para quem não viu ali o edital, presta atenção, porque são 770 vagas. Nossa, muita disponíveis, coisa, né? Muita coisa. E ó, o prazo de validade do concurso é de 2 anos. Lembrando, tá, que ele pode ser prorrogado, ou seja, 4 anos aí para você ser convocado. E às vezes a gente pensa assim, 4 anos, não, vai demorar muito. Às vezes, chama rapidinho. E às vezes, né, professor Fernando, para além desse prazo, eles acabam chamando, inclusive, mais do que o número de vagas. Então, é uma excelente oportunidade. Inclusive, para eles colocarem essa quantidade enorme de vagas, com certeza tem muito mais do que eles colocaram. Né? Com certeza. Porque, geralmente, eles colocam uma quantidade, mas sempre convocam a mais. Então, aproveitem. Em 4 anos, quantos professores aposentam? Né? Muita coisa. Muita coisa acontece. Pede exoneração, tantas coisas, né? É uma categoria que tem muita transição, né? Muita transição. Professor Fernando, vamos então falar um pouquinho aqui das características que são bem importantes, né? Primeira coisa, a gente lembrar que a banca é a FGV, que o professor Fernando já falou, tem muito vídeo da FGV no nosso canal. Gente, as inscrições já estão abertas, viu? Só que fique esperto, porque o prazo para inscrição vai terminar no dia 6 de agosto. Dia 6. Pertinho. Então faça logo. A taxa de inscrição, para quem vai fazer prova para ensino fundamental, são R$70, nível médio R$90 e nível superior R$120. A prova, gente, tá cheio de prova no dia 13 de outubro, viu? Depois do feriado, né? Depois do feriado. Professor Fernando, dia 13 de outubro tem prova para Aparecida de Goiânia, tem prova para agora Macaé e também para São Lourenço. Então, assim, são 3 provas no mesmo dia, né? Então, ó, fique esperto aí. Vai ter prova tanto de manhã quanto também à tarde, tá? De manhã para nível superior e à tarde para nível médio, tá? Bom, vamos falar então da remuneração, que é a melhor parte, né? Todo mundo quer saber aí. A remuneração, vou explicar para vocês como é que vai funcionar aqui. Vai funcionar da seguinte forma. Para nível médio, a gente vai ter ali a carga horária de 22h30, bem diferente aqui do Distrito Federal, né? Mas a remuneração, ela vai ser de R$ 2.411,11. São 181 vagas, tá? Sendo 128 para ampla concorrência e 36 para candidatos negros e 18 para pessoa com deficiência. Para o professor que quer atuar com atendimento educacional especializado, também 22h30, mesma remuneração, sendo 31 vagas no total, 22 destas para ampla concorrência, 6 para candidatos negros e 3 para pessoa com deficiência. Agora, se você vai ser professor para tradução e intérprete de Libras, mesma remuneração, sendo 9 vagas no total, 7 de ampla concorrência e 2 para candidatos negros e nenhuma vaga reservada para pessoa com deficiência. Além destes, professor Fernando, a gente tem professor de língua portuguesa, professor de matemática, de história, geografia, ciências, professor de educação física, professor de arte, tá?
e professor de língua inglesa. Esses professores todos aqui têm uma carga horária de 16 horas e uma remuneração um pouquinho maior, tá? A carga horária é menor, mas a remuneração ela é maior. Ela é de R$ 2.906,82. Aqui a gente colocou o número de vagas de cada uma dessas áreas. No entanto, a exigência para você atuar aqui tem que ter nível superior, ou seja, licenciatura nessa área de atuação, tá? Tem aí o orientador educacional, que vai atuar 20 horas, a remuneração é de R$ 3.633,54. É remuneração boa, né? Assim, se for comparar com outros Com estados certeza. e a quantidade de horas. E essa remuneração ela é maior, né, professor Fernando? Especialmente porque a gente está falando aí que normalmente é uma pessoa que tem especialização, né? Aliás, a gente tem o curso de orientador educacional aqui nos pedagógicos, né? Tem este curso também, a nossa pós-graduação, então fique esperto, tá? Ó, tem aí para o orientador educacional e para o orientador pedagógico, tá? Que é a mesma remuneração, são 76 vagas. E tem ainda para supervisor de ensino, 20 horas, mesma remuneração, 5 vagas. Então tem muita coisa, viu? São muitos cargos. E aí, gente, cada cargo tem os seus requisitos, os seus critérios. Cada sistema de ensino tem uma lógica de organização diferente. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, os servidores, eles normalmente não têm essa carga horária picada, né? 20 poucas horas, né? Todo mundo é 40, ou é 20 horas. Então, tem que conhecer bem ali o sistema. Professor Fernando, você fala pra gente como é que vai ser, como serão as etapas desse concurso? Bora lá. Então, gente, as etapas do concurso, elas terão aqui, nós teremos uma prova objetiva. Perfeito. De caráter eliminatório e também classificatório, né? Então, serão compostas a quantidade, distribuições de questões e disciplinas numeradas sequencialmente em 5 alternativas e apenas uma resposta correta. É um modelo aí da FGV, né? Questões de múltipla escolha. Geralmente são questões que exigem uma interpretação. A FGV é uma banca interpretativa em todos os componentes aí, seja se estiver falando de português, de conhecimentos pedagógicos, então é uma banca desafiadora. Então, para quem está numa pegada de estudos ou quer, de fato, estudar de forma sistematizada, é uma banca que já te diferencia daquelas pessoas que estão aí simplesmente pensando, eu vou fazer por fazer. Por nada, é uma né? banca Assim? a você fazer por fazer, uma banca que é para quem estuda mesmo. Então, se você fizer tudo bonitinho de acordo com as orientações, você tem grandes chances por não ser uma banca tão simples, tá? A avaliação de títulos, ela é apenas para cargo de professor e ela tem um caráter classificatório, né? Então, por exemplo, se você tem uma pós-graduação, se você fizer uma pós-graduação, você já estará à frente aí no que diz respeito. E títulos é um doutor em títulos, né, gente? Olha só, se o professor Fernando fosse fazer aqui, não ia ter para ninguém, né? Eita, menino, ó, vamos falar um pouquinho mais, professor Fernando, agora de como é que vai ser a prova objetiva. Dá vontade, viu? Lá tem praia, não tem? Macaé? Não sei. Acho que tem praia. Acho que tem mesmo, acho que tem. Olha aí, José, pra gente depois, se Macaé tem praia, né? Vamos ver se essa praia vale a pena ou não, né? Normalmente eu tô pensando muito nisso. Em morar na praia, é verdade, você sempre fala isso. Professor Fernando, vamos mostrar pra galera agora aqui como é que as pessoas vão fazer para se organizar, porque tem um número de questões que a gente vai encontrar na parte objetiva. Por exemplo, para as provas de nível médio, para, por exemplo, então, professor A, o professor comum, então, o professor do atendimento educacional especializado ou tradutor intérprete de Libras, ele vai ter 10 questões de língua portuguesa, tudo peso 1, 6 questões de raciocínio lógico-matemático, peso 1, e 4 questões de legislação municipal, peso 1 também. Agora, a parte específica, professor Fernando, além peso de serem 2, né? muitas questões, tem peso 2, tá? Ó, no total de 60 questões e vale no máximo 100 pontos. Prova agora, extensa, né? 60 questões é extensa, porque você tem múltipla escolha. Agora, quando a gente fala da prova de nível superior, para professor tipo C, o orientador educacional, orientador pedagógico e o professor supervisor, são 10 questões de língua portuguesa, também com peso 1, raciocínio lógico-matemático 10 questões, legislação municipal 10 questões e conhecimentos pedagógicos também 10 questões. Agora, a parte específica são 30 questões, também com peso 2 também. Ó, aqui aumenta o número de questões, viu? 70 para nível superior, né? Valendo, então, 100 pontos. Mas, ó, tem mais informações aí, tá? Se você vai fazer para, então, o professor de nível médio, você tem que acertar aí um mínimo de 8 pontos, tá? Na parte básica e na parte específica, no mínimo 16. O somatório tem que ser pelo menos 24, senão você está eliminado. Agora, para os cargos de nível superior, 16 questões na parte básica, porque tem mais questões, inclusive, e a parte específica, 12, totalizando pelo menos 28, tá?
Professor Fernando, essa parte aqui é a sua cara, vou deixar você falar, que é quando a gente fala de títulos, né? Então, os títulos, eles vão trazer para vocês uma classificação aí a mais, né? Pontos a mais na sua classificação. E nós temos aqui para especialização, né? Lato sensu, 0,5 no valor máximo de 1 ponto. Então, você pode apresentar aqui 2 pós, né? Digamos assim. Isso. Para pensar. O diploma de pós-graduação Lato sensu com carga horária mínima de 360 horas na área do cargo. Quando o diploma de especialização for utilizado pelo candidato para garantir a escolaridade mínima exigida nos termos desse edital, o diploma não poderá ser considerado na avaliação de títulos. Então, vamos supor que você já utiliza como especialista, então você não pode utilizar nos títulos. É o caso, por exemplo, se eu fosse tentar para algo que existe mestrado, não poderia utilizar como avaliação para o título de mestrado, né? O mestrado, 1 ponto na área do curso concorrido, e o doutorado, 2 pontos, né? Então, 2 pontos dentro de um concurso público faz uma diferença tremenda, assim como qualquer 0,5 aqui na especialização, né? Então, a prova de títulos, gente, o pessoal às vezes fica na dúvida, né? Ela não vai te eliminar, mas ela vai te colocar ali à frente se você tiver esses títulos, o que faz uma diferença tremenda, seja especialização, mestrado ou doutorado. Professor Fernando, tem diferença mesmo, porque às vezes você não foi tão bem ali na parte objetiva, mas um ou outro pontinho pode fazer diferença, então vale muito a pena você investir na especialização. Sem contar que depois que você ingressa, normalmente aquele seu título que já te ajudou a entrar, ele vai te ajudar a aumentar a sua remuneração de acordo com o plano de cargos e salários. Então, vale muito a pena, tá? É um investimento que vale a pena. Com certeza. E o salário tá bom, né, gente? O salário aqui tá bom. O salário base, mas provavelmente deve ter plano de carreira, né? Eu sempre falo que o salário de professor pode melhorar. Outros aí que vão melhorando. Com certeza. Isso que o professor Fernando colocou é o seguinte, né? A gente deve ter as gratificações, as vantagens acrescidas para poder compor, então, a remuneração total. Praia, né? Fiquei sabendo que tem praia. Já se confirmou pra gente quem é bonita, já essa praia lá? Olha só, tá vendo? E sem contar que tá pertinho da capital, né, professor Fernando? Então, assim, certeza. Rio de Janeiro, cheio de evento. Muito legal. Eu gosto do Rio de Janeiro. Essa parte eu queria. Vamos, então, agora mostrar, professor Fernando, o que vai cair dentro de cada um, conteúdos, então, dos conteúdos, trazendo já dicas pra galera. Português é aquele basicão de sempre. Leitura, compreensão e interpretação de textos, a estrutura dos textos e dos parágrafos, a articulação de textos, a significação de tudo isso, equivalência e transformação, o emprego dos tempos e modos verbais, a sintaxe, a pontuação, a estrutura e a formação de palavras, as classes de palavras, flexão nominal e também verbal, pronomes, concordância nominal e verbal, regência, ortografia e acentuação gráfica. É o básico, né? Só que agora você vai estudar focado para a FGV. Matemática, gente, raciocínio lógico, eu vejo muita gente com dificuldade nisso aqui. Então, tem que treinar bastante, tá? A estrutura lógica das relações arbitrárias, as deduções de novas informações, tem a compreensão e análise lógica de uma situação. Tem aí ainda, deixa eu destacar para vocês aqui, as operações com conjuntos, o raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e ainda matriciais. E para poder finalizar essa primeira parte, pelo menos, tem aí a legislação municipal. Eu até estava dando uma olhada agora, antes da live. A lei orgânica municipal, ela é bem extensa, mas aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter um curso em exercícios dessa parte de lei orgânica, então a gente vai conseguir trabalhar exatamente aquilo que vai cair na sua prova. Tem a lei complementar, que ela é de 98, mas é que vai reger os servidores públicos, e ainda o plano municipal de educação, que é a lei 4.106 de 2015, tá? Que vai se assemelhar aí ao Plano Nacional de Educação. Professor Fernando, você tem dicas aí para a parte pedagógica? Essa é a parte que eu mais gosto. Parte pedagógica é FGV, tá, gente? A FGV, ela não costuma inventar muito na parte pedagógica dela, né? Mas ela tem alguns desafios, entre eles, fundamentos da educação. Então, quando isso é uma nomenclatura que a FGV usa bastante, quando ela traz fundamentos da educação, ela traz vários elementos que estão relacionados até mesmo
em aulas que nós já fizemos aqui, eu já ministrei essas aulas aqui, que são as concepções e as tendências pedagógicas contemporâneas. Geralmente isso aqui é uma especificidade que vocês vão encontrar aqui nos pedagógicos, mas vocês não vão encontrar em outro lugar, viu? Que não são aquelas tendências puramente simples, mas aqueles aspectos relacionados à atualidade mesmo, de tendências pedagógicas, a partir de um artigo novo aí do Libânio. Então, a função social da escola, que acaba envolvendo educação e sociedade, projeto político-pedagógico da escola, né, que aí vem muito aquela questão do planejamento participativo, a questão da gestão democrática, a sala de aula e a prática pedagógica, então vem as dimensões das teorias do currículo, do planejamento, da UTP mesmo, da avaliação, da relação professor-aluno, né, os aspectos da didática, os recursos aqui didáticos, o que é interdisciplinaridade e transversalidade, ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, que são temas transversais, relevantes aí que a gente precisa trabalhar nos diferentes componentes, a pluralidade cultural, a cultura étnico-racial, trabalho e consumo, então são elementos transversais, atualidades aí dentro da educação, né? A Lei de Diretriz e Bases, que é a LDB, né, que é um conteúdo clássico aí para concursos educacionais, as diretrizes para o ensino fundamental, nós também temos muitas aulas também sobre isso aqui, e é um assunto que costuma cair bastante, que dá para vocês garantirem também, os parâmetros curriculares para o ensino fundamental, desafios da educação brasileira, então a FGV é uma banca bem atual mesmo, então aqui questões referentes ao analfabetismo, à evasão, à repetência, à qualidade do ensino, formação e valorização do professor, então que entra muito na linha de formação continuada também, educação inclusiva, né, que é educação especial, gestão democrática, aqui história da educação, evolução histórica da educação brasileira, legislação aplicada à educação, né, a Constituição, a própria LDB, né, os artigos também que tratam sobre a educação na Constituição. De novo, a LDB, no que diz respeito às políticas públicas e as estratégias de reforma e educacionais, e a Lei 10.639, que é aquela lei que, inclusive, modifica a LDB lá no artigo 26A, que é sobre a história e cultura afro-brasileira indígena, né, e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, são conteúdos legais, interessantes, e uma dica que eu dou sobre esses conteúdos para a FGV é que eles são bem contextuais, eles são bem interdisciplinares, então ela costuma cobrar tudo isso junto e misturado para você fazer as suas inferências e também interpretações. Tá? E tem então, muita prova, né, professor Fernando, da FGV? Muita coisa. Muita prova coisa, já que ela aplicou. Mesmo. A FGV, gente, normalmente, né? Minas Gerais, acho que Seduc e Tocantins, ela que aplicou também. Minas Gerais, ela fez 2 concursos, acho que foi um dos estados. E ao longo dos últimos 10 anos, né, ela pega muito concurso de tribunal, por exemplo, da área de educação. Então, é uma banca que tem tradição, tem histórico para você for buscar e resolver questões, tá? Professor Fernando, é legal a gente destacar para a galera aqui que a gente tem curso, né? Um curso pós-edital pensado especificamente para você que quer atuar aí na prefeitura de Macaé. Olha aqui, ó. Eu e o professor Carlinhos, então, nós organizamos o nosso timaço aqui que a gente já tem nos pedagógicos, juntamos as nossas aulas, estamos gravando aquilo que é necessário para vocês, tá? E o curso, gente, tem tudo, tá completo. É um material exclusivo para vocês, tá? Na nossa plataforma com tira dúvidas, então, tô com dúvida na aula XYZ. A gente vai, então, tirar tudo isso para vocês. O que vai ter nesse curso? Tem a parte de interpretação de texto e gramática, tem a legislação aplicada à educação, tem a parte de conhecimentos pedagógicos aqui também, ó, com os nossos nomezinhos aqui, então, das aulas que cada um já gravou. Tem até a professora Fernanda ali, ó, tendências pedagógicas, né? Amo. Gente, todas as matérias e a legislação municipal que a gente vai disponibilizar em breve, porque essas aulas aqui a gente está gravando, porque a gente não sabia que ia cair no edital, então, muito em breve isso vai ser atualizado. Tem os professores todos que estão presentes aqui no curso, tem eu, tem o professor Carlinhos, tem o professor Fernando, a professora Dai, a professora Mariana, o professor Jefferson, o professor Guilherme, a professora Kessia, a professora Suzeli, tá? Ó, quanto tá saindo o curso? Gente, tá muito bom preço, 12 vezes de R$12,37. Ou, à vista, R$127. Professor Fernando, é um excelente investimento. Você pode se tornar servidor, gente, pagando R$12 por mês, tá? Então, essa parcela ela deve caber no seu bolso. E o melhor, tá? Se você fizer a inscrição agora, você já começa a ter acesso às aulas imediatamente. Se você fizer por Pix ou por cartão. William, eu vou fazer por boleto? Pode também.
aí depende da compensação bancária. Assim que tudo isso acontecer, você recebe um e-mail com todo o acesso para você já começar a estudar imediatamente, tá bom? E é o curso completo, né? Não é só a parte de conhecimentos pedagógicos. Não, tem mas tudo. tudo aquilo que você precisa aí para enfrentar a FGV e com sucesso, viu? Agora você já sabe o que você precisa fazer então, né? Ó, arregaçar as mangas e começar a estudar, porque dia 13 de outubro tá aí. É o grande dia da vitória, viu? Conte comigo, conte aqui com os pedagógicos, conte com o professor Fernando, que a gente tá à disposição, tá bom? Conte com a gente, ó. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.